Agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda há bastante tempo. Já peço desculpas, inclusive, pelo pequeno atraso que a gente teve aqui. Eu me refiro ao vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Tiago Barbosa. Tiago Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar podendo tratar de temas tão relevantes aqui para a sociedade brasileira. A gente que agradece, Tiago, a tua participação mais uma vez, porque a gente volta a conversar no programa de hoje. Já estivemos juntos, inclusive, na última sexta-feira aqui no Faixa Livre, Tiago. Mas hoje o tema é outro e muito importante para o país, porque a Câmara dos Deputados deve debater, hoje ou amanhã, o voto de qualidade do CARF, através do projeto de lei número 2384 do ano de 2023. Para quem não é íntimo do assunto, o CARF é um tribunal administrativo do Ministério da Fazenda que julga casos em que as empresas são autuadas pela Receita Federal pela falta de pagamento de tributos. Para se ter uma ideia da importância desse assunto para as contas públicas, Tiago, atualmente temos algo em torno de 1,3 trilhão de reais pendente de julgamento lá no CARF, ou seja, dependendo do que for decidido pelo Congresso Nacional, teremos um desfecho que pode impactar o orçamento público ou a vida financeira das empresas. Essa é uma discussão que já vem se arrastando, né, Tiago, há algum tempo. Há uma briga aí entre governo e contribuintes, visto que em 2020, uma alteração promovida pelo Congresso retirou do governo a prerrogativa de dar o voto decisivo durante esses julgamentos. Os contribuintes querem que, na hipótese de empate, os autos de infração caiam e as empresas deixem de pagar os tributos cobrados. Já o governo quer que, ao contrário, se empatar, o dinheiro fique nos cofres públicos. Eu queria primeiro, Tiago, que você dissesse aí se eu expliquei corretamente esse tema aí intrincado e que você esclarecesse, evidentemente, melhor o que está em jogo nessa discussão do voto de qualidade do CARF, por favor. A posição do Sindifisco também em relação a esse tema, a palavra é sua. Perfeito. Anderson, você explicou muito bem. O CARF é exatamente isso. O CARF é a instância administrativa de recursos fiscais. O que acontece? Quando o contribuinte ele recebe uma autuação, uma auto-infração, ele tem direito a recorrer administrativamente. E existem três instâncias, né? Você tem a DRJ, que ela é composta somente por auditores fiscais, por servidores públicos, e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é uma instância administrativa, ela não é da Receita Federal, e é uma instância que tem algumas particularidades, e que são muito particulares mesmo, porque só tem no Brasil. É o seguinte, o CARF ele faz a segunda e a terceira instância, né? Se houver se alguns requisitos forem observados, existe a possibilidade do autuado recorrer, né, para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Agora, qual é a grande especificidade do CARF? O que faz ele se tornar, de alguma maneira, uma peculiaridade do modelo administrativo brasileiro e altamente problemático sob alguns aspectos institucionais e econômicos. Porque o que acontece? O CARF, a origem do CARF, né, é o Conselho de Contribuintes, e ele foi, que vem desde da República Velha, de 1920 e pouco. E o que aconteceu, né, a gente sabe que a República Velha é marcada, né, pelo patrimonialismo e a República Café com Leite, né, que a gente lembra das aulas de história. E o que aconteceu lá na época é que, quando foi instituído o imposto de renda no Brasil, foi criada essa instância, e quem, na verdade, acabava decidindo, né, fazendo esse julgamento, era a elite econômica da época. E isso perdurou, isso atravessou o século XX e já no década de 60, 70, isso começou a trazer, de fato, uma distorção enorme, porque não se... assim, fica uma coisa muito estranha, porque o próprio autuado, ele julgaria a autuação. E o que aconteceu? Então, essas turmas, elas eram paritárias, era metade do Estado, metade dos, entre aspas, contribuintes, porque uma coisa é o contribuinte, né? Outra coisa é quem está são as entidades que vão ser representadas nesse conselho. Isso é uma coisa que a gente vai abordar aqui também na entrevista, e é muito central para a discussão da classe trabalhadora, de modo geral, e para todo cidadão brasileiro. Isso é muito importante.
Então, o que acontecia? Então, quando dava empate, o voto de Minerva, né? Então, na verdade, não é que quando dá empate, a autuação vai para o Estado. E quando dá empate, quem decide é o presidente da turma, que é um servidor público. O que acaba acontecendo, na prática, o Anderson, é o seguinte, é que quando a gente fala de infrações, às vezes, eu vou usar um termo aqui, talvez um pouco complicado, infrações mais rudimentares, um calçamento de uma nota calçada, né, uma falsificação grosseira. Isso não tem polêmica no CARF. É sempre unanimidade. Quando a gente tem uma discussão que diz respeito a grandes fraudes ou a grandes operações financeiras ilegítimas com um único objetivo de economizar tributo, normalmente o voto de qualidade faz diferença. Então, isso na prática, né? Então a gente tem, na verdade, quando a gente fala de um estoque de crédito tributário, né, de multas, esperando julgamento no CARF de 1,3 trilhões de reais, a gente está falando de um universo muito grande de processos de valor baixo e relativamente poucos processos de valor muito alto em que esse voto de qualidade ele é fundamental. Agora, por que ele é fundamental? Ele é decisivo na decisão. Agora, o que acontece? O CARF ele é composto por 180 membros, conselheiros. Né? Ele é composto por 180 conselheiros. Desses 180, 90 são auditores fiscais e 90 são servidores públicos e 90 são representantes da sociedade civil, entre aspas. Por quê? Porque desses 90, cerca de 84, 86, agora vai me faltar o número exato, são representantes de confederações empresariais. Então, os trabalhadores eles são representados em menos de 10 conselheiros do CARF. E o seguinte, e esses conselheiros do CARF, que são representantes dos trabalhadores, eles vieram da Previdência, do antigo Conselho da Previdência, que se juntou com o Conselho de Contribuintes do CARF, do Conselho de Contribuintes da Receita Federal, e formou o CARF. 2008, 2009, na época da criação da Super-Receita. Ou seja, então eles nem entram nos assuntos sobre imposto de renda. Agora, se a gente for ver, isso é um debate que a gente já faz, e eu parabenizo muito você e o Faixa Livre por estar trazendo esse debate de maneira consistente e sistemática, a gente tem uma distribuição da carga tributária no Brasil que é muito desigual. Então, o contribuinte que realmente paga, que arca com a carga tributária no Brasil, ele está excluído, alijado desse processo de decisão. E justamente quem tem as menores cargas tributárias é que se fazem representar nesse conselho. E sem o voto de qualidade, o que acontece? O que de fato é relevante, o que é central, o que diz respeito à remessa de lucro para paraíso fiscal, a venda subfaturada para se derrubar o imposto de renda no Brasil, enfim, a amortização de ágio interno, aquela empresa que compra, né? A gente falou disso aqui na semana passada, aquela empresa que compra artificialmente uma empresa que é dela mesma para utilizar aquela diferença como dedução e derrubar imposto de renda. Esses são os assuntos que são realmente relevantes para o voto de qualidade. Sendo que isso tem um impacto enorme na arrecadação, tem impacto na arrecadação, tem impacto na tributação e tem impacto direto no que diz respeito a quem arca, né, com ônus da tributação no Brasil, que na verdade quem arca hoje são os trabalhadores, e impacto direto e indireto no médio prazo, porque assim, se a gente tem um modelo que aumenta, né, o que a gente chama do gap tributário para um setor específico, que é a diferença entre a alíquota mesmo do imposto de renda nominal, né, do imposto de renda e a alíquota efetiva, que é o que ele efetivamente paga, esse modelo de contencioso administrativo tende a aumentar. Então, se um setor econômico ele tem acesso direto, ele consegue, a partir dos seus representantes, simplesmente eliminar qualquer tipo de possibilidade, né, de verificação por parte do Estado das operações econômicas que visam diminuir a base de cálculo do imposto de renda, visa transferir dinheiro para paraíso fiscal, simplesmente
você tem um gargalo, né, em que qualquer trabalho feito nesse sentido pode ser simplesmente jogado no lixo, porque o setor que foi autuado, ele conseguiu hegemonizar aquela parte do contencioso administrativo. A gente tem um impacto direto e tem impacto no médio prazo, né? Isso traz toda uma distorção para o modelo tributário. Isso parece uma coisa, de fato uma coisa um pouco específica, parece uma coisa técnica, mas não, se a gente olhar com calma, e eu acho que aí, né, a importância da gente estar fazendo esse debate aqui, da gente estar fomentando essa discussão, porque isso é fundamental para a economia e para a desigualdade, para a distribuição de renda, para a democracia, para tudo. Assim. Então, uma discussão que está sendo feita que parece técnica, é técnica, mas ela tem um fundamento político, histórico, econômico fundamental para o Brasil. Agora, o Thiago, me chamou muita atenção nessa tua fala a respeito do número de representantes no CARF, representantes da classe trabalhadora. Você citou aí dos 180, cerca de 10% representariam a classe trabalhadora. Por que há tão poucos representantes dos trabalhadores no CARF, Thiago? 10% não, né? 5, são 180 não, são menos. Eu acho que são 4 ou 6. Assim, eu não vou cravar o número agora para não. Mas a ordem de grandeza é essa, é muito pouco mesmo. E volto a dizer, salvo engano, eles nem atuam nas turmas relativas a imposto de renda. Né? O que é estranhíssimo, porque quem paga o imposto de renda, assim, uma coisa é a pessoa que recolhe o imposto de renda, né? Assim, e outra coisa é quem arca com o ônus da tributação no Brasil. Então, na verdade, quem arca com o ônus da tributação no Brasil, que são as faixas, as camadas mais populares, as que têm uma renda, em média, menor, elas estão alijadas desse processo. Agora, isso é um processo histórico. Como eu te falei, Anderson, isso vem da República Velha, né? Assim, isso está na ossatura da instituição. Isso precisa ser revisto, porque a gente fica... E é uma situação contraditória. A gente tem um discurso estranho no Brasil. Por um lado, a gente quer... Né, existe o discurso, não, o Brasil precisa entrar na OCDE, se integrar as melhores práticas. Qual país da OCDE? Assim, nenhum país da OCDE tem um modelo absurdo desse. Inclusive, quando foi editada a medida provisória que acabou com o voto de qualidade no CARF, e digo o seguinte, o voto de qualidade, esse modelo paritário com o voto de qualidade no CARF, só o voto de qualidade não é suficiente para fazer com que esse modelo não seja absurdo. Entende? Esse modelo ele já é absurdo só com a voto de qualidade do CARF e com a subrepresentação da classe trabalhadora nesse modelo. Agora, sem o voto de qualidade, aí não é só absurdo, fica obsceno, para utilizar a palavra que o professor Eduardo usou na semana passada. Uhum. Uma coisa realmente obscena. Opa. Não, pode continuar, pode seguir. Essa diferença, né, de representatividade tem fundamento histórico, né? E voltando na questão do OCDE, nenhum país da OCDE tem esse modelo, e quando da extinção do voto de qualidade, houve manifestação de preocupação da própria OCDE. Porque se você tem um país que opera internacionalmente e não tem regra, né, assim, e tem um modelo, né, que faz com que as regras de contabilidade internacionalmente aceitas, as regras, né, que evitam fuga de recursos para paraísos fiscais. Se um país ele tem um modelo que simplesmente não faz com que qualquer regra desse tipo seja efetiva, porque o que acontece é isso: você tem um conselho com esse modelo, qualquer regra tributária que impeça a evasão de divisa, ela não vai ser efetiva, porque vai cair nessa instância. Então, a própria OCDE se manifestou contra isso, porque essa legislação brasileira é uma legislação, esse modelo institucional, de fato, ele é injusto e é anacrônico. Assim, é injusto, é absurdo, é anacrônico. Dentro do absurdo, ele consegue ser absurdo, obsceno e anacrônico também, né? Não, absolutamente anacrônico. Isso não está sendo discutido aí nessa reforma tributária aí que está colocada lá no Congresso Nacional nesse momento. A gente não faz essa discussão a respeito desse sistema anacrônico, como você muito bem
trouxe aqui para a gente. Agora, em relação a essa questão do voto do CARF, Tiago, vocês do Sindifisco têm participado desse debate, dessa discussão com os parlamentares? Há alguma articulação aí dos auditores fiscais no sentido de que esse desempate no voto do CARF favorece o Estado brasileiro? Olha, a mobilização, né, a preocupação dos auditores fiscais é enorme com esse tema. A gente, já no ano passado, a gente trouxe muito esse tema à discussão, discute isso sistematicamente com o governo, com o parlamento. E isso é uma discussão, Anderson, que abarca toda a Receita Federal. Assim, o sindicato, como entidade representativa dos auditores, mas isso é uma coisa muito cara, sabia? Para quem trabalha, de fato, na fiscalização de grandes rendas, de controle desses fluxos, né, para paraísos fiscais. Porque o que a gente vê, de fato, assim, é dentro de um processo de desmonte, né, que não só, assim, isso não foi exclusividade da Receita, eu acho que muitos órgãos, assim, só para o processo combinado, né, de desmonte e tentativa de cooptação, como foi falado aí, né, em relação a outros órgãos do Serviço Público Federal. Isso Então, poucos, assim, a gente resistiu muito a esse processo, né? E isso é muito caro, porque são anos, são décadas de trabalho muito bem feito, trabalho muito qualificado, feito por auditores muito competentes, comprometidos, e que, de fato, agora com um compromisso enorme com a sociedade brasileira, e que a gente, de fato, vê agora com risco de simplesmente um trabalho ser jogado no lixo, pela captura de um ponto-chave da institucionalidade brasileira por um setor que demonstra uma gula, eu não sei assim, o que é isso, porque isso não tem paralelo no mundo. Né? Assim, então a gente não está falando de de uma coisa tão progressista, não é? O que a gente está falando é da gente não entrar num modelo de barbárie tributária, né? Esse modelo é um modelo de barbárie, assim. Muito bem colocado. É barbárie tributária. Eu acho que essa é a palavra certa, o termo certo a ser usado. Agora, como é que anda essa correlação de forças lá no Congresso em relação a esse tema, Tiago? Dá para acreditar numa vitória do governo nessa questão do voto de qualidade do CARF? Como é que andam essas discussões lá, agora na Câmara dos Deputados? Olha, Anderson, é difícil, a gente só pode acreditar, porque caso isso não aconteça, a gente não sabe muito bem para onde que caminha a economia do Brasil. Porque, olha só, meu amigo Ricardo, colega da Receita Federal, fez uma tese de mestrado ótima sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, muito interessante. Eu estava conversando com ele ontem, ele estava falando do impacto que o fim do voto de qualidade, só o fim de voto de qualidade do CARF pode ter, inclusive na repartição constitucional do RPJ, do IPI. Então, o impacto ele vai incidir também nas outras esferas do Estado, nos estados e nos municípios, a partir da própria partição constitucional dos tributos federais. Assim. O chamado Pacto Federativo, não é isso? Enfim, o Pacto Federativo é um conceito mais amplo, mas os tributos federais, imposto de renda, IPI, os impostos, eles têm uma partição constitucional, uma parte que vai para os estados e para os municípios, né, por fundo de participação. O fim do voto de qualidade no CARF, ele impactou de maneira decisiva a arrecadação e vai impactar, inclusive, o fundo de participação dos estados e municípios. Então, é uma coisa estranha, porque se a gente for pensar bem, até para o próprio setor empresarial, isso é absurdo, porque distorce, né? Distorce concorrência, distorce... aumenta, assim, no médio prazo vai ter que aumentar também a tributação, né, sobre as pequenas e médias empresas. Então, assim, a gente está falando de um absurdo dentro dos marcos, né, ideológicos, teóricos, né, dos próprios setores conservadores, assim. É uma coisa estranhíssima, assim. Então, a gente tem muita esperança e a gente está lutando muito para que, de fato, a gente tenha
um desfecho não, assim, um desfecho positivo, eu acho que ele não vai acontecer, porque o quadro é muito estranho, muito desfavorável, assim. Eu acho que a gente teve um retrocesso político, institucional muito grande nos últimos anos, assim, então o quadro é muito desfavorável. Um desfecho positivo, eu acho pouco provável. Agora, um desfecho não catastrófico é questão de sobrevivência para o Brasil, assim, não é um... Assim, então a gente tem uma situação muito importante, muito peculiar aí, e que precisa de atenção, Anderson. Assim, eu acho que a sociedade brasileira precisa olhar para isso com atenção. Eu sei que é uma coisa que parece, assim, as palavras, primeira instância, tá, assim, mas isso é uma coisa que, assim, a gente faz parte, né, da vida, né, da participação cidadã, né, do estar no mundo, né, dos trabalhadores, tomar, de fato, consciência de como esses mecanismos operam institucionalmente, né? Assim, a gente está muito bem empenhado em trazer essa discussão, porque a gente sabe que ela é fundamental para a sociedade brasileira. Dialoga com o dia a dia da classe trabalhadora, do povo brasileiro, acima de tudo, como você muito bem coloca, ainda que de alguma forma esteja distante aí do debate público no nosso país. E a gente vai continuar. Como você acredita em uma solução alternativa aí de meio termo para nessa votação lá ou na Câmara, ou Thiago? Olha, isso a gente vai ter que ver, né? A gente, assim, acho que isso aí é com um jogo jogado. Assim, agora, essa discussão sobre o modelo do potencioso e quais são os, né? E como que a sociedade brasileira vai lidar com isso, essa discussão ela não vai se encerrar no desfecho da MP. Porque o modelo ele continua muito precário, continua muito desigual, continua muito distorcido. Assim. Então, essa é uma discussão que a gente vai precisar trazer. Eu te digo, assim, isso não é isso não é assim, a gente está falando, não é dentro de um campo de discussão ideológica, a gente está falando dentro do campo da civilização, assim. O outro modelo, assim, um modelo em que simplesmente quem dispõe de muito recurso decide se ele paga tributo ou não, porque ele simplesmente hegemoniza um ponto-chave da administração tributária. Esse modelo é um modelo que é impossível, assim, é um modelo que não funciona sob nenhum aspecto, assim, Então, isso vai ter que ser debatido, profundamente debatido. E realmente é importante que a sociedade brasileira e a classe trabalhadora, né, entenda a importância, assim, o tamanho da relevância desse tema para a vida econômica, né, sobretudo para a vida econômica. E mesmo, assim, parece que é uma coisa muito distante, né, o voto de qualidade no CARF e a economia das pessoas, das famílias, né, dos trabalhadores, mas existe um vínculo muito sólido, muito direto entre uma coisa e outra, né? Sobre a distribuição da carga tributária no Brasil e a possibilidade que um setor da economia tem ou não de decidir quem se vai pagar tributo ou não. E a gente aqui no Faixa Livre, o Thiago, vai continuar fazendo essa análise, vai continuar acompanhando todo esse processo lá do voto de qualidade no CARF, e a gente espera, acima de tudo, que os deputados, que o Congresso Nacional tome uma decisão que favoreça o Estado brasileiro, acima de tudo, a classe trabalhadora, como você muito bem colocou, porque isso diz respeito a todos nós, a todo o país, está no dia a dia da população, ainda que fora do debate público. Tiago, eu agradeço muito a tua presença aqui, muito obrigado por você dialogar conosco a respeito de um tema tão importante como esse. Vamos ver aí qual vai ser a decisão dos deputados hoje ou amanhã lá na Câmara. Enfim, a gente vai seguir fazendo esse diálogo aqui no Faixa Livre, tá bom, Tiago? Muito obrigado pela tua presença, pelos esclarecimentos, um bom dia para você e um abraço forte. Perfeito, Anderson, muito obrigado mais uma vez, eu estou à disposição total. Bom dia. Um abraço, Tiago, bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com o Tiago Barbosa. O Tiago Barbosa, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco Nacional, enfim, falou a respeito dessa questão aí, o voto de qualidade do CARF, né? Um tema fundamental. E como ele muito bem colocou, não tem sido discutido pelo nosso país, algo que afeta a vida das pessoas, enfim, esses recursos, esses tributos aí que estão em discussão lá no CARF, que é o CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, caso esse contencioso de 1,3 trilhão aí seja definido em favor
das empresas, né, acima de tudo, dos grandes contribuintes, a gente vai ter aí um problema sério para os cofres públicos no nosso país, como o Thiago muito bem colocou aqui no nosso programa.